Olá, olá. Então, gente, desculpa eu estar gravando só hoje a aula. Eu comuniquei ao professor, eu tive duas provas. Eu tive uma prova no sábado da aula, e eu tive uma prova ontem para fazer. Acabei perdendo o dia inteiro nas duas para fazer as duas provas, né? Então, só tive tempo de poder gravar a aula hoje, tá? O resto dessa aula. Nessa aula de hoje, a gente vai seguir de onde a gente parou, que é do mandado de garantia, tá? No artigo 88 do CBJD. Acredito que essa aula seja suficiente para terminar o conteúdo, mas eu também vou trazer, no meio do conteúdo, eu vou fazer um parênteses, um enorme parênteses, quando a gente chegar ali no artigo 133, para falar, como eu tinha prometido na aula passada, do caso Everton, que é o caso do conhecido mediaticamente como o caso do tapetão do Fluminense, lá em 2013, no caso contra a Portuguesa, em que o Fluminense tinha terminado empatado em pontos com a Criciúma, em 49 pontos, se eu não me engano, com a Criciúma, e a Portuguesa tinha ficado acima, só que por uma situação da escalação irregular desse jogador da Portuguesa, o Everton, o Fluminense entrou com a ação o caso foi até o STJD, e no STJD puniu a Portuguesa com a perda dos 3 pontos previstos pelo código, mais o ponto de campo, que no caso daquela partida terminou em empatado, né? Não sei se foi 1-1 ou 0-0, então teve esse ponto também, que eles também perderam, então eles acabaram perdendo 4 pontos, o que ocasionou na queda da Portuguesa, tá? E o Fluminense se safou. Também tem, que eu vou fazer um breve comentário, a situação do Flamengo, que o Flamengo poderia ter caído, caso não tivesse essa situação da Portuguesa. Quem teria caído naquele momento seria o Flamengo. O primeiro rebaixamento da história do Flamengo não aconteceu, porque eles também foram punidos e eles também tiveram a mesma perda de pontos, e aí o Fluminense ele ia se salvar e quem ia cair era o Flamengo. Só que no caso, a Portuguesa perdeu também, perdeu mais pontos que o Flamengo, e acabou que a Portuguesa acabou salvando tanto o Fluminense quanto o Flamengo, tá? Mas já eu vou entrar nesse assunto. Vamos continuar de onde a gente parou. É o artigo 88 que trata, o artigo 88, que é aqui, é o início da seção 4, né, que trata do mandado de garantia. O artigo 88, então, ele fala que conceder-se-á um mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofreu uma violação em seu direito líquido e certo, ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de qualquer autoridade desportiva, tá? E o prazo para a interposição do mandado de garantia, ele se extingue decorridos 20 dias, tá? Contados da prática do ato, omissão ou decisão. Então, a partir da decisão, se conta esses 20 dias, tá? E aí se extingue esse mandado de garantia decorridos esses 20 dias, ok? Não se considerará o mandado de garantia contra ato, omissão ou decisão de que caiba recurso próprio, né, e tenha sido concedido efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo que eu falei já na aula passada, tá? Sobre o que é. A petição inicial, que é dirigida ao presidente do tribunal, tanto do STJD ou do TJD, e acompanhada de comprovante, né? Tem que ser acompanhado do comprovante dos emolumentos, né? O preparo aquele. Ela será apresentada em 2 vias, devendo os documentos que instituírem a primeira via serem reproduzidos na outra, ok? São 2 vias que tem que enviar e tudo que tem de documento numa tem que ter na outra. Após a apresentação dessa petição inicial, não se pode juntar novos documentos nem aduzidas novas razões, tá? Diferente de outros processos comuns que acontecem em outras matérias, né, que tu apresenta a petição inicial, as razões tu não pode, mas se tu quiser apresentar novos documentos, tu pode fazer um pedido de apresentação ali, que geralmente os tribunais comuns, eles aceitam, né? Nesse caso, para o mandado de garantia, tudo que tu pedir na inicial, seja razões ou tu colocar como prova de documento, é aquilo ali para o resto do processo. Tu não pode colocar nada depois, tá? Ao despachar a inicial, o presidente do tribunal,
tanto do STJD quanto do TJD, né, onde estiver correndo o processo, ele ordenará que se notifique a autoridade coatora, a qual será enviada uma via-da inicial com cópia dos documentos para que no prazo de 3 dias, tá, preste informações quanto àquela questão. Em caso de urgência, será permitido observar os requisitos da sessão, né? Inclusive a comprovação do pagamento dos emolumentos, né? Impetrar mandado de garantia por telegrama, facsímile ou meio eletrônico que possibilite comprovação de recebimento, desde que comprovada a remessa original no prazo do parágrafo único do artigo 88, tá? Sob pena de extinção do processo, podendo o presidente do tribunal, pela mesma forma, determinar a notificação da autoridade coatora. O que ele está dizendo aqui? Em casos de urgência, quando se precisa mandar entregar o mandado, entrar com um mandado de segurança de forma urgente, tu pode fazer isso de forma por telegrama, facsímile ou meio eletrônico, que faz a situação ser muito mais rápida, desde que tu comprove todos o pagamento do preparo e todas as questões que estão expostas no artigo 88, que eu já li para vocês no início da aula, né? Quando relevante o fundamento do pedido e a demora possa tornar ineficaz a medida, o presidente do tribunal, ao despachar a inicial, poderá conceder medida liminar, tá? Ou seja, ele pode, né, soltar uma medida preventiva ali antes de se findar o processo. A inicial ela vai ser desde logo indeferida, tá? Quando não for caso de mandado de garantia ou quando lhe faltar algum requisito previsto nesse código. Ou seja, o mandado de garantia entra e geralmente, quando é motivo de ser indeferido, monocraticamente já de cara o TJD, o STJD já indefere o pedido logo para não se demorar, ok? Do despacho de indeferimento, né, caberá recurso para o tribunal pleno do respectivo tribunal, ou seja, como é comum isso acontecer. O processo ele entra, a comissão disciplinar ela já julga de cara, se ela soltar um despacho de indeferimento, cabe esse recurso que daí o processo ele vai para o tribunal pleno. E aí é a mesma coisa, pode ser indeferido logo de cara, ou pode, todas aquelas questões de ser dado uma liminar, ou o processo correr normalmente lá no tribunal pleno, ok? Findo o prazo para as informações, com ou sem elas, o presidente do tribunal, ele depois de sortear o relator, ele mandará dar vista do processo à procuradoria, tá? Que vai ter 2 dias para manifestação, ok? Restituídos esses autos pela procuradoria, vai ser designada a data para o julgamento. Os processos de mandado de garantia, eles têm prioridade sobre os demais. É importante frisar isso, tá? Porque tanto a comissão disciplinar quanto o tribunal pleno, ele segue durante suas sessões, eles seguem ritos, né? E aí os mandados de segurança, por si só, não falando dos urgentes, por si só o mandado de segurança, ele tem que ser julgado, ele passa na frente de todos os outros. Mas os de urgência, né? Então eles são meio que imediatamente julgados, digamos assim, ok? Como ele vai falando durante essa sessão. E o pedido do mandado de garantia ele poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ou seja, né, em situações que geralmente tu entra com um agravo, né, uma questão para ver quando tem omissão, quando não se julga o mérito, todas aquelas questõezinhas. Nesse caso, quando quando for uma decisão que indefere o pedido, mas a fundamentação seja totalmente nada a ver com o que se pede no mérito, ele pode sim entrar com um novo pedido de garantia, tá? Um novo pedido, ele não precisa continuar no mesmo processo, ele pode começar um novo, ok? E assim termina essa sessão e vamos para a sessão da reabilitação, tá? O artigo 99, ele fala que a pessoa natural que houver sofrido eliminação, ela poderá pedir reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena definitiva, se decorridos mais de 2 anos do trânsito julgado da decisão, instruindo o pedido com a documentação que julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a prova do pagamento dos emolumentos do preparo.
com a prova do exercício de profissão ou de atividade escolar e com a declaração de no mínimo 3 pessoas vinculadas ao desporto de notória idoneidade que atestem plenamente as condições de reabilitação. Ok? Questões de punição que que o atleta ele fica suspenso por tantos anos ou por tantos meses de jogar uma partida. Como, por exemplo, situação do Guerreiro. Tá? Situação do Guerreiro, que ele sofreu uma punição lá de tantos anos, era um número muito maior, tá? Eram vários anos e por conta dessa questão de reabilitação, eles conseguiram diminuir o prazo e o Guerreiro começou a jogar no início lá da Libertadores, acho que no segundo jogo, né? Lá em março, se eu não me engano, por aí, do ano passado, claro. No caso de infrações por dopagem, tá? Observar-se-á o disposto no artigo 244-A, que mais além eu vou ler, ok? Que trata das questões de dopagem. Tá? Recebido o pedido, será dada vista à Procuradoria pelo prazo de 3 dias para emitir o parecer, tá? Sendo o processo encaminhado ao presidente do órgão judicante, que, sorteando o relator, incluirá em pauta de julgamento. E assim termina, a gente entra na seção que trata da dopagem, tá? O artigo 100A, ele fala que vai se aplicar as regras dessa seção caso a legislação da respectiva modalidade não estabeleça regras procedimentais específicas para as infrações por dopagem. Ou seja, ele trata, esse artigo aqui, ele diz que o quê? Que o código ele funciona de forma subsidiária, tá, ao regulamento das modalidades. Se a modalidade que é muito difícil não acontecer, porque geralmente o Brasil ser signatário lá da Carta Olímpica, e a Carta Olímpica prevê essas questões de dopagem e tudo mais, que elas têm que ser incluídas em todas as modalidades, e geralmente as modalidades, elas por si só, já de cara, é assim, é dito e feito. Tem as regras de jogo e um regulamento de antidopagem. Se não tiver, o que é muito difícil de acontecer, mas caso não haja, se entende essa seção do Código de Justiça Brasileira Desportiva por meio subsidiário, ok? O artigo 102, porque o 101 foi revogado, o artigo 102 ele fala que, configurado o resultado anormal na análise antidopagem, o presidente da entidade de administração do desporto ou quem o representante, em 24 horas, remeterá o laudo correspondente, acompanhado do laudo da contraprova, ao presidente do tribunal ou TJD, que decretará também em 24 horas o afastamento preventivo do atleta pelo prazo máximo de 30 dias, ok? No mesmo despacho, esse que eu acabei de falar, assinará ao atleta, a entidade de prática ou a entidade de administração de desporto a que pertencer os demais responsáveis, quando houver, né, o prazo comum de 5 dias para oferecer defesa escrita às provas que tiver. E não havendo se manifestado o atleta no prazo legal, vai ser designado defensor dativo para a apresentação da defesa crítica no prazo de 2 dias. Tá? O defensor dativo que é designado lá pelo presidente do TJD ou do STJD. Que ele pode também fazer, tipo, seja o atleta pedindo ou não em caso de menor, mas em caso de maior de idade, sempre é com um requerimento do atleta. Mas prevê essa exceção, que no caso de o atleta não se manifestar, o STJD, ou o TJD, o presidente, ele vai lá e indica um defensor dativo. Por quê? Porque a gente leu naquele outro artigo lá na outra aula, que fala que a não manifestação do atleta não extingue o processo, ele ainda assim ele rola. Então é basicamente isso que ele está dizendo, tá? No caso do atleta não se manifestar, se o presidente ele nomeia um defensor dativo para seguir o baile sem o atleta mesmo. Esgotado o prazo a que se refere esse parágrafo 2, que no caso é de 2 dias, né? Com defesa ou sem ela, o presidente do tribunal, competente nas 24 horas seguintes, ele vai remeter o processo à procuradoria para oferecer denúncia no prazo de 2 dias. Ou seja, nomeou o defensor dativo não cumpriu, tá? Não estipulou uma defesa, não entrou com uma defesa escrita, ele ainda assim ele vai para a procuradoria e o processo continua. Tá? Como a gente já viu no mesmo artigo lá que eu falei lá na aula passada. Oferecida a denúncia, o presidente do órgão judicante, nas 24 horas seguintes, ele vai sortear o auditor e o relator e marcará desde logo, nessa oportunidade, a data para essa sessão, tá? Que vai se realizar dentro de 10 dias. E na sessão de julgamento, as partes elas vão ter o prazo de 15 minutos para uma sustentação oral. Proclamada eventual decisão condenatória,
vai haver detração dos casos de cumprimento do afastamento preventivo, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? É aquela questão da preventiva, sabe? Aquela questão da preventiva que vai ser estipulado se for condenatório, se estipula uma data, essa data, um período que o atleta vai ficar ali, tipo, impossibilitado de jogar, desse período vai ser descontado o período que ele foi do afastamento preventivo que foi dado a ele. E aí termina a sessão. A sessão 7, que falava das infrações punidas com eliminação, ele foi todo revogado. E ele partiu para a sessão 8, que fala da suspensão, desfiliação ou desvinculação impostas pelas entidades de administração ou prática esportiva. E aí, o artigo 111, ele fala que a imposição das sanções de suspensão, desfiliação ou desvinculação pelas entidades esportivas com o objetivo de manter a ordem desportiva, eles somente vão ser aplicados após decisão definitiva da Justiça Desportiva. Claro, como é uma situação muito grave, né? Uma situação de suspensão, desfiliação, são situações que vão tipo tirar a entidade inteira, provavelmente, da questão. Então, só se começa a valer essa punição depois que a decisão definitiva sair da Justiça Desportiva, ou seja, transitar em julgado todas as instâncias da Justiça Desportiva. Ok? A decisão administrativa expedida para a aplicação da suspensão, desfiliação e desvinculação, que é imposta pelas entidades de administração ou de prática desportiva, ela será homologada pelo respectivo tribunal, seja o TJD ou o STJD, mediante remessa de ofício. Tá? E caso identificada nulidade, esta será declarada pelo tribunal competente. E os autos eles vão ser devolvidos à entidade de administração ou de prática desportiva. E aí nós temos na seção 9 a revisão. E a revisão dos processos findos, ela será admitida quando? Quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova, tá? Quando a decisão tiver sido proferida contra literal disposição de lei ou contra evidência da prova, tá? Ou quando, após decisão, se descobrirem provas da inocência do punido ou de atenuantes relevantes, ok? Essas situações são as permitidas para que se aceite um processo de revisão de uma decisão já julgada. A revisão é admissível até 3 anos após o trânsito julgado da decisão condenatória, mas não admite reiteração ou renovação, salvo se fundada em novas provas, ok? Não cabe revisão da decisão que importe em exclusão de competição, perda de pontos, de renda ou de mando de campo. Prestem bem atenção nesse artigo aqui, que já eu vou falar da situação do caso do Fluminense. Isso aqui é importante, ok? Eu vou ler de novo. Não se cabe revisão de decisão que importe em exclusão de competição, perda de pontos, de renda ou de mando de campo. Artigo 114. O artigo 115 ele fala que a revisão ela só pode ser pedida pelo prejudicado, que deverá formulá-la em petição escrita, desde logo instruída com as provas que a justifiquem, nos termos do artigo 112 que eu li para vocês. O que ele está dizendo aqui? Eu sou uma das partes, tá? E eu entro com uma ação pedindo a punição do atleta da parte contrária. O atleta da parte contrária, ele é condenado naqueles pedidos que eu estipulei e ele sofre aquela punição. Tempos depois, 1 ano depois do trânsito em julgado, eu descubro novas provas que, na verdade, aquele atleta ele deveria ser punido por aquela questão que ele foi punido e mais outras. Eu não posso pedir uma revisão para que ele seja punido por essas outras questões, tá? Por quê? Porque só pode pedir a revisão o prejudicado, a parte que for condenada, ok? O órgão judicante, se julgar procedente o pedido de revisão, ele poderá alterar a classificação da infração, absolver o requerente, modificar a pena ou anular o processo, especificando o alcance da decisão. E em nenhum caso poderá ser agravada a pena imposta na decisão revista. Ou seja, eu sou o atleta, fui punido por 2 anos, eu entro com um pedido de revisão, e aí no pedido de revisão, o legislador lá, ele
ele vê que, na verdade, a punição que foi feita para mim foi muito branda, era para ter sido de 3 anos. O máximo que ele pode fazer é manter a punição, ele não pode aumentar. Mesma coisa que questões de majoração, de esqueci o termo, quando tu se pede a mais ou se pede algo fora do que tá, quando o juiz ele acaba dando algo além do pedido ou fora do pedido, é a mesma questão, tá? Mesma situação. Só esqueci o termo agora, não sei para vocês, mas depois eu confirmo. É obrigatória nos pedidos de revisão a intervenção da procuradoria, ou seja, mesma coisa que todos os processos, só que nesse caso aqui, é obrigatório, tá? Tem alguns casos que não é obrigatório, neste ele é obrigatório. A procuradoria ele tem que fazer aquele parecer logo depois para oferecer alguma possível denúncia ou algo do tipo, ou algo sobre o pedido exposto pela parte. Termina a sessão, vamos para a sessão 10, que fala das medidas inominadas. O presidente do tribunal, perante o seu órgão judicante e dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no interesse do desporto, em ato fundamentado, ele poderá permitir o ajuizamento de qualquer medida não prevista nesse código. Tá? Desde que requerida no prazo de 3 dias contados da decisão, do ato, do despacho ou da inequívoca ciência do fato, podendo conceder efeito suspensivo ou liminar quando houver fundado receio de dano irreparável, desde que se convença da verossimilhança da alegação. Ou seja, tu pode pedir qualquer coisa que já não esteja estipulada aqui nesse código, e mais, esse pedido ele tem total liberdade e ele goza dos benefícios de pedir efeito suspensivo, liminar, qualquer coisa, tudo isso é cabível dentro de uma ação de medida inominada, ok? Recebido pelo presidente do tribunal, a medida que se refere a esse artigo, ele proceder-se-á na forma do artigo 78A, que eu já li lá na aula passada, é só vocês verem, tá? Tá lá. Os réus, a procuradoria e as partes interessadas terão um prazo comum de 2 dias para apresentar contrarrazões, tá? Contado a partir do despacho que lhes abrir vista dos autos. E vai caber recurso voluntário da decisão do presidente do tribunal que deixar de receber a medida que se refere a esse artigo, tá? Ou seja, se a comissão disciplinar ela deixa de receber essa medida, o tribunal pleno, ele mesmo, sem que haja o pedido da parte, ele vai lá e acolhe o recurso para julgar a ação que o conselho disciplinar afastou, ok? O mesmo ocorre com o tribunal pleno da comissão tribunal pleno da comissão disciplinar com o STJD, enfim, do TJD com o STJD. Termina a sessão e vamos para do enunciado da súmula, tá? O artigo 119A, ele fala que o Tribunal Pleno do STJD, ele poderá, após reiteradas decisões sobre matéria de sua competência, editar enunciado de súmula que, a partir da sua publicação na forma do artigo 40, tá, poderá ter efeito vinculante em relação a todos os órgãos judicantes da respectiva modalidade, nas esferas nacional e regional, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, ou seja, jurisprudência. Tá? Ele, depois de várias decisões feitas sobre tal assunto, eles entendem uma súmula, tá, com essa jurisprudência para facilitar aquele processo de celeridade do procedimento sumário. Ok? A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula dependerão da decisão tomada por 2/3 dos membros do Tribunal Pleno do STJD. Ou seja, se existe uma súmula e essa súmula ela passou-se os tempos e viu que essa súmula ela é errada, tá? Que a matéria ali ela tem que ser modificada porque isso acontece com todas as matérias de direito, né? Os tempos vão passando e o direito ele vai evoluindo. E aí, conforme se vê que uma súmula que existe, ela não condiz com a realidade desportiva, pode sim se levar ela para o Tribunal Pleno,
tá? Para votação, para ver se edita, se anula, se o que faz, tá? E para se conseguir qualquer uma dessas decisões, ela precisa de, no mínimo, 2/3 dos membros do Tribunal Pleno do STJD para revisar essa súmula, ok? O enunciado da súmula ele terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia que acarrete insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre a questão idêntica. Ok? Ou seja, ele está dizendo aqui que a súmula ela faz a função da súmula como em qualquer outra esfera do direito, né? A súmula ela vem para tirar questões de incontrovérsia jurídica, para remover qualquer questão que atente à insegurança jurídica, ou para simplesmente consolidar uma jurisprudência formada mediante vários julgados sobre uma questão, tá? Que são questões que são iguais. A revisão ou cancelamento de enunciado de súmula poderão ser propostos, dentre as quais, por qualquer auditor do Tribunal Pleno do STJD, pelo Procurador-Geral do STJD, pela Entidade Nacional de Administração do Desporto, por exemplo, CBF, da vida, pelas entidades de prática desportiva que participem da principal competição da Entidade Nacional de Administração do Desporto, ou seja, os clubes que participam dos campeonatos da CBF, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, tá? Pelo Conselho da OAB, por entidade representativa dos árbitros, por entidade representativa dos atletas, pelos tribunais de justiça desportiva, tá? Ou seja, todas as entidades, mediante as suas sociedades representativas, eles têm direito a pedir revisão, cancelamento de algum enunciado de alguma súmula, ok? O Procurador-Geral do STJD, nas propostas que não houver formulado, ele vai se manifestar previamente à edição, revisão ou cancelamento do enunciado da súmula. Ou seja, nesse caso, não é nem a Procuradoria em geral, é o Procurador-Geral que ele tem que se manifestar, tem que dar o parecer mediante qualquer situação que seja sobre uma súmula, tá? Uma revisão, cancelamento, qualquer coisa, ele tem que se manifestar. A súmula ela terá eficácia imediata, mas o Tribunal Pleno do STJD, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá excluir ou restringir os efeitos vinculantes, bem como decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse do desporto. Ou seja, pode-se criar uma súmula, mas eles podem, desde que tenha esse quórum de 2/3 do Tribunal Pleno, eles podem decidir se ele vai ser uma súmula que não vai ter efeito em alguns casos, se ela não vai ter efeito nenhum, daí não tem muito sentido a súmula, ou se ela só vai valer a partir de tal data. Geralmente, quando acontece isso, a súmula ela só vale a partir do ano subsequente, entende? Ou de alguma data prevista. É isso que ele está dizendo aqui. Revogada ou modificada a norma em que se fundou a edição de enunciado da súmula, o Tribunal Pleno do STJD, de ofício ou por provocação, né, ele procederá à sua revisão ou cancelamento conforme o caso. A proposta de edição, revisão ou cancelamento do enunciado da súmula não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão, tá? Encerra aqui o capítulo 2, então vamos ao capítulo 3, tá? Que vai falar da sessão de instrução e julgamento. E aí sim a gente começa a entrar na situação que vai decidir aquele caso do Fluminense. Okay? O artigo 120, ele fala que nas sessões de instrução e julgamento vai ser observada a pauta previamente elaborada pela Secretaria, de acordo com a ordem numérica dos processos, tá? Terão preferência os procedimentos especiais e os pedidos de preferência das partes que estiverem presentes, com a prioridade para as que residirem fora da sede do órgão judicante, ok? As sessões de instrução e julgamento serão públicas, podendo o presidente do órgão judicante, por motivo de ordem ou segurança, determinar que a sessão seja secreta, garantida, porém, a presença da Procuradoria, das partes e seus representantes.
Ou seja, toda sessão é pública, mas dependendo da situação, o presidente ele pode dizer que a sessão, ele pode definir que a sessão vai ser secreta. E aí não tem entrada do público, mídia, nada. Não é o caso do Fluminense, como eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer para vocês um vídeo do YouTube que eu achei, que é a sustentação oral do Mário Bittencourt, que na época era advogado do Fluminense e atualmente é o presidente do Fluminense, que é uma sustentação assim, ó, que ele dá um baile de bola, tá? Ele, assim, ó, é uma sustentação impecável que ele fala, que ele traz desde de questões de letra de lei, tá? Como ele traz questões de princípios que foram utilizados pela parte contrária, tá? Mas isso daí eu já falo sobre ele. Vamos seguir aqui, e quando a gente chegar no artigo 133 eu entro nesses detalhes. As sessões de instrução e julgamento elas serão públicas, podendo o presidente do órgão judicante, por motivo de ordem ou segurança, determinar que ela seja secreta. A mesma coisa, tá? Na impossibilidade de comparecimento do relator anteriormente sorteado, o processo poderá ser redistribuído e julgado na mesma sessão, tá? No dia e hora designados, havendo o quórum, o presidente do órgão judicante ele vai declarar aberta a sessão de instrução e julgamento e deverá ser lavrada ata da sessão de instrução e julgamento em que conste o essencial. Em cada processo, antes de dar palavra ao relator, o presidente indagará das partes se têm provas a produzir, tá? Que daí elas fazem essa produção de provas no início da sessão. Como já falei para vocês na aula passada, no exemplo de produção de prova que tem que ser por parte com os custos, tem que ser tratados pela parte. E aí essas produções de prova, elas tratam tanto de prova documental quanto de questões de testemunha, como tem um artigo que eu li para vocês, que as testemunhas, elas vão, e o documento e o depoimento pessoal, eles vão ser tipo providos no início de cada sessão. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Compete ao relator deferir ou não a produção das provas. Tá? Durante a sessão de instrução e julgamento, após a apresentação do relatório, as provas deferidas elas serão produzidas na seguinte ordem, tá? Documental, primeiro, depois cinematográfica, fonográfica, depois depoimento pessoal, depois depoimento testemunhal e aí depois qualquer outra que seja pertinente. Concluída essa fase instrutória, com a produção das provas, será dado prazo de 10 minutos sucessivamente, tá? À Procuradoria e a cada uma das partes para a sustentação oral. Ou seja, primeiro fala a Procuradoria, depois o autor e depois o réu. Ou, enfim, como eles preferirem lá. Quando duas ou mais partes forem representadas pelo mesmo defensor, o prazo para sustentação oral vai ser de 15 minutos. E quando houver apenas um defensor a fazer o uso da palavra na tribuna, este poderá optar entre sustentar oralmente antes ou após o voto do relator. Em casos especiais, poderão ser prorrogados os prazos previstos neste artigo, a critério do presidente do órgão judicante. E quando houver terceiros intervenientes, que eu já falei na aula passada, o presidente do órgão judicante ele vai fixar um prazo para sustentação oral, tá? Que ocorrerá após a sustentação oral das partes. Então, tem a sustentação da procuradoria, a sustentação das partes, e no caso de ter um interveniente, um terceiro interveniente no processo, esse fala depois das duas partes, tá? Encerrados os debates, o presidente vai indagará dos auditores se pretendem algum esclarecimento ou diligência e, não havendo, se prossegue com o julgamento. Se algum dos auditores pretender um esclarecimento, esse vai ter que ser dado pelo relator. Tá? E as diligências propostas por qualquer auditor e deferidas pelo órgão judicante, quando não puderem ser cumpridas desde logo, adiarão o julgamento da sessão. Ok? Após os votos do relator e do vice-presidente, votarão os demais auditores por ordem de antiguidade e, por último, o presidente. Tá? O auditor, na oportunidade de proferir o seu voto, poderá pedir vista do processo e, quando mais de um o fizer, a vista será comum. E o pedido de vista ele não vai impedir que o processo seja julgado na mesma sessão, após o tempo concedido pelo presidente para a vista, né? Quando a complexidade da causa assim o justificar, o auditor ele pode pedir vista pelo prazo de uma sessão, prorrogável no máximo por mais uma sessão. Tá? Reiniciando o julgamento,
prosseguir-se-á na apuração dos votos, podendo-se rever os já proferidos, quando do reinício do julgamento, né, se der em outra sessão, as partes e a Procuradoria poderão proferir nova sustentação oral, no caso. Nenhum julgamento vai ser reiniciado sem a presença do relator, ok? O auditor ele pode usar da palavra 2 vezes sobre matéria em julgamento e só poderá votar o auditor que tenha assistido ao relatório. O artigo 31 ele fala que nos casos de empate na votação, ao presidente é atribuído o voto de desempate, salvo quando se tratar de imposição de qualquer das penas disciplinares relacionadas no artigo 170, tá? O artigo 132, ele fala que nas hipóteses de imposição de quaisquer das penas disciplinares relacionadas no artigo 170, prevalecerão, nos casos de empate na votação, os votos mais favoráveis ao denunciado, não havendo atribuição de voto de desempate do presidente, ok? Só nos casos das hipóteses do artigo 170. Nas outras, tem o voto de desempate do presidente. O parágrafo 1º fala que quando os votos pela condenação do denunciado não forem unânimes a respeito da qualificação jurídica da conduta, serão computados separadamente os votos pela absolvição e os votos atribuídos a cada diferente tipo infracional. Somente haverá condenação se o número de votos atribuídos a um específico tipo infracional for superior ao número de votos absolutórios. Ok? Na hipótese condenatória desse parágrafo, os votos atribuídos ao tipo infracional prevalecente eles serão computados para a qualificação da pena. E havendo empate na votação para a qualificação da pena, em virtude da diversidade dos votos computáveis, vai se prevalecer entre os votos empatados os mais favoráveis ao denunciado. E aí, mentira, ele tem mais 2 parágrafos. O parágrafo 4º fala que quando o tipo infracional prevalecente permitir a aplicação simultânea de mais de uma penalidade, vai se fazer separadamente a computação dos votos para a aplicação. E se for o caso, a quantificação de cada pena específica, aplicando-se o parágrafo anterior em caso de empate. E na aplicação desse artigo, vai se considerar a pena de multa mais branda do que a de suspensão, tá? E aí a gente entra no artigo 133. O artigo 133, ele fala o seguinte, eu vou ler bem devagar para vocês, para poder entrar no assunto. Proclamado o resultado do julgamento, a decisão produzirá efeitos imediatamente, independentemente de publicação ou da presença das partes ou de seus procuradores, desde que regularmente intimados para a sessão de julgamento, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Quais são as situações que eu tenho que falar desse artigo aqui? A primeira situação é que, em caso de absolvição, tá, a decisão ela tem efeito imediatamente quando termina a sessão. Ou seja, tem uma punição no atleta. Está sendo julgado se o atleta ele vai poder jogar a partida no sábado. A sessão, a partida é às 4 horas da tarde. Se for julgado condenatório, não, na verdade, tá errado isso. O julgamento sai na sexta-feira e o jogador tem a partida no sábado. Tá. Sai a decisão que absolve ele. Se essa decisão absolver ele, a partir do momento que terminar a sessão, ele já tem efeito de absolvição. Ele pode jogar a partida, mesmo se a partida fosse na própria sexta-feira. Caso a decisão seja condenatória, a punição ela passa a valer do dia subsequente. Ou seja, eu sou atleta. Eu tomei um cartão vermelho há 2 rodadas atrás. Na rodada anterior, eu cumpri o cartão vermelho. E na sexta-feira agora, hoje é
segunda, né? Mas digamos assim, hoje é sexta-feira, eu tenho uma partida às 8 horas da noite, tá? E a sessão de julgamento, ela termina às 4 horas da tarde. Se eu for absolvido, eu posso jogar na sexta-feira. Se eu for condenado, eu posso jogar na sexta-feira. Por quê? Porque aqui está dizendo que, salvo na hipótese de decisão condenatória, cujos os efeitos eles produzir-se-ão a partir do dia seguinte à proclamação. Se a proclamação ela foi feita na sexta-feira, então se eu tenho jogo na sexta-feira, eu posso jogar sexta-feira. A minha punição ela só vai valer a partir do dia seguinte. Só que o que é a outra questão que eu tenho que tratar aqui? É a letra de lei que fala cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte. Ponto. Dia seguinte à proclamação. Ponto. Ele não fala em nenhum momento dia seguinte, sendo ele útil ou não. É dia seguinte. E aí eu vou ir para vocês entrar em vocês com o caso Everton. Qual é a situação do caso Everton? Tá? A situação do caso Everton, eu tenho aqui comigo tanto o acórdão quanto o apenso, e eu fiz umas pesquisas para me lembrar desse caso, porque faz tempo que eu vi esse cursinho que tratou desse caso. A situação era a seguinte: a Portuguesa, ela teve uma partida, né? E aí, o que aconteceu? Ela tinha uma partida contra. Ela teve uma partida, acho que contra. Não me lembro contra quem que foi. Se foi contra o Atlético Mineiro, enfim. Nessa oportunidade, deu um quebra-pau. Tá? Não sei contra quem foi, mas teve um quebra-pau lá. E aí, tanto o Gilberto, atacante da Portuguesa, quanto o Everton, que se eu não me engano é lateral, tomaram o cartão vermelho nessa partida. O Gilberto e o Everton, eles cumpriram a punição contra o jogo do Bahia, tá? E a partida subsequente, a partida que ia se dar seguinte, né? Era no sábado. Era a partida no sábado. O Gilberto estava livre para condição de jogo, ele podia jogar. Tá? Ele podia jogar no jogo, já tinha cumprido a punição. Só que o TJD, ele foi lá fazer o julgamento, né, de uma possível uma possível pena maior da suspensão, tanto do Gilberto quanto do Everton, tá? E aí, o que acontece? O Gilberto ele foi absolvido, tá? E o Everton não. O Everton saiu uma decisão condenatória para ele e ele ficou impossibilitado, tá? Por mais uma. Ele tomou uma punição de mais uma partida. De 2 partidas fora. Uma ele já tinha cumprido e a outra ele tinha que cumprir. E a decisão ocorreu numa sexta-feira, tá? O jogo era contra o Grêmio, tá? Na casa na casa da Portuguesa, tá? E aí, o que alega a Portuguesa? A Portuguesa, ela alega que ela recebeu no sábado de manhã o informe do tribunal dizendo que o Gilberto tinha condição de jogo. Ok. Mas não recebeu nada referente ao Everton. Na verdade, a Portuguesa, ela alega que ela nem sabia que o Everton estava sendo julgado. Ela sabia do julgamento do Gilberto, mas não fazia ideia que o Everton estava sendo julgado. Isso que eles alegam, tá? Só que foi julgado tudo na mesma sessão. Foi julgado os 2 casos. E a Portuguesa ela foi citada, ela foi intimada para essa sessão, ok? E aí o que acontece? Saiu a absolução do Gilberto e saiu a punição do Everton e a Portuguesa ela foi notificada da absolução do Gilberto, ela não foi notificada da punição do Everton. Só que de acordo com o nosso artigo 133 aqui, ele fala que proclamado o resultado do julgamento, a decisão ela vai produzir efeitos imediatamente, independente de publicação ou da presença das partes ou de seus procuradores, desde que regularmente intimadas para a sessão de julgamento. Eles foram intimados para a sessão de julgamento, que era a mesma sessão que estava julgando o caso do Gilberto, tá? E eles não foram. Eles acreditavam que não ia ter essa punição,
tá? Eles estavam só esperando o resultado e eles não foram. Eles foram intimados, mas eles não compareceram na sessão. Então, eles não ficaram sabendo do que foram decididos. E aí, foi notificado a eles só essa questão do Gilberto, tá? Que ele estava absolvido. E eles não procuraram saber sobre a situação do Everton. E aí, só que nisso, de acordo com o artigo, o tribunal tá safo. Por quê? Porque eles foram intimados. Então estava tudo ok, tudo conforme, tudo válido. O que aconteceu? O Everton ele foi pro hotel, ele foi relacionado e faltando 15 minutos para a partida, quando a partida já estava decidida no 0-0 contra o Grêmio, o Everton entrou em campo e não mudou em nada, não alterou em nada o resultado da partida, ok? E aí o que acontece? Terminado o campeonato, o Fluminense ficou com seus 49 pontos, tá? Empatado com o Criciúma, só que o Criciúma estava em 15º e o Fluminense em décimo... Não, minto. Em 16º e o Fluminense em 17º, sendo o primeiro a cair, né? O 17º, o 18º, o 19º e o 20º, tá? Eles estavam empatados, mas o Criciúma ele tinha mais vitórias, né? Então ele ficou na frente do Fluminense. Na, acima do Criciúma tinha o Flamengo, aliás, tinha a Portuguesa, tá? E acima da Portuguesa tinha o Flamengo. Tanto o Flamengo sofreu uma punição de perda de pontos por uma outra situação, tá? E isso acarretaria que o Flamengo ia cair no lugar do Fluminense. Só que o que acontece? O Fluminense, essa decisão que dá a punição do Flamengo, ela vem muito tempo depois da punição da Portuguesa. O Fluminense ele entra com essa ação, tá? Pedindo como um terceiro, né? Pedindo a punição da Portuguesa com a perda de pontos. Por conta dessa situação. Era o sábado, era o dia seguinte. A proclamação da decisão que dava a punição para o Everton, ela ocorreu na sexta-feira. Como ali ele não menciona dia útil ou não, se entende por letra de lei, letra fria, o dia seguinte mesmo. E o dia seguinte era o sábado. Então, no próprio sábado, quando ocorreu a partida, o Everton ele já não estava mais em condição de jogo. Na sexta-feira, se o jogo fosse na sexta-feira, o Everton ele podia ter jogado tranquilamente, que não ia ter efeito de punição. Mas como foi no sábado e ele entrou em campo, a punição foi quebrada. Eles não cumpriram com a punição. Então, o Fluminense entra com ação, a mídia inteira cai em cima do Fluminense. Eu, inclusive, na época dizia, tá, torto e direito, que o Fluminense ele tinha caído 3 vezes para a Série B e nunca jogou uma Série B, porque ele sempre dava um jeito de escapar, e era o tapetão do Fluminense, não sei o que, e o Fluminense é o tapetão e tal, e eu falava isso, só que, tipo assim, ó, por quê? Porque a mídia inteira caiu em cima do Fluminense, porque Fluminense é um time de muita expressão comparado ao time da Portuguesa. Então é óbvio que a mídia ela ia tender pro mais fraco, né? Mais fraco, por assim dizer. Então a mídia inteira caiu matando em cima do Fluminense, dizendo que era uma vergonha que o Fluminense querer permanecer na Série A. Tipo, mediante decisões judiciais e não pelo futebol de campo. E aí, conforme vai se desenrolando a situação, chega a instrução a sessão, e aí me vem o advogado do Fluminense na época, o Mário Bittencourt, e me faz uma senhora sustentação oral, assim, ó, absoluta. Eu não sei se ela é completa, tá? Eu acredito que não, que ela perde o início da sessão, o início da parte, mas é um vídeo de 11 minutos que eu vou rodar aqui para vocês e vale muito a pena, é muito interessante assistir essa sustentação, porque é uma aula. O que acontece? A Portuguesa, ela vem e assim como a mídia cai em cima matando, tratando da questão do princípio da moralidade, que eu falei lá para vocês lá no início da aula passada, quando tem aqueles princípios que regem a justiça desportiva. E tem lá o princípio da moralidade. E o princípio da moralidade era o quê? Eles se baseiam no princípio da moralidade para dizer o quê? Primeiro, a escalação do Everton não afetou em nada o resultado da partida.
Segundo, porque o que acontece? A punição era de 4 pontos, previa seus 4 pontos. Os 3 pontos previstos, mais o ponto da partida que o jogador jogou irregular, que foi aquele 1 ponto, tá? E por conta desse 1 ponto que rebaixou a Portuguesa. Senão eles teriam empatado com o Fluminense em pontos e eles ainda assim ficavam acima porque eles tinham mais vitórias. Mesma situação com o Criciúma. E aí não servia para o Fluminense. Mas eram os 4 pontos, eram os 3 pontos previstos da punição, mais o ponto da partida que o jogador jogou irregular, que era esse 1 ponto. E aí eles alegam o quê? Que o Everton não influenciou em nada no resultado da partida e que a Portuguesa se manteve na Série A jogando no campo. Ela cumpriu com as suas funções, cumpriu com as suas partidas e tudo mais, jogou todas as partidas, sempre se mostrou, sempre respeitou o regulamento, tudo direitinho. E aí, por conta de uma situação que não influenciou em nada na partida, eles iam ser punidos. Tá? Então eles se valeram desse princípio da moralidade. E aí me vem o Mário Bittencourt e faz essa sustentação que eu vou trazer para vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos para o Google Chrome. Compartilhar a tela. Eu tenho que abrir as preferências do sistema. Pera aí, só um minutinho. Vamos abrir aqui as preferências do sistema para eu poder compartilhar para vocês aqui. Só um minutinho. Deixa eu... Ok. Mais tarde. Tá? Fiz as alterações. Tá? Eu tenho que botar a senha aqui. Feito. Desbloqueei aqui. Fechadinho. Vamos compartilhar a tela então aqui. Tá aqui, ó. Google Chrome. Compartilhar tela. Vocês já podem ver aí. Eu vou deixar bem... Eu vou aumentar aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês estejam ouvindo, tá? Senão não vai valer de nada esses 11 minutos aí que vocês ficaram. Se não tiver com áudio, gente, eu vou botar o link lá no Google, lá no Moodle, eu vou botar esse link para vocês assistirem, vale a pena mesmo. Se não tiver o áudio, vocês já sabem, são 11 minutos, vocês passem para frente aí esse vídeo por 11 minutos, tá? Mas então vamos lá. Dizer que é muito gratificante ser antecedido por dois advogados desse quilate, advogados renomados aqui no Instituto Esportiva, doutor Zampolim, além de advogado jornalista. E aí, senhor presidente, o que acontece nesse processo? Esse processo, após uma semana, saiu do campo técnico para o campo emocional. O que fez parte da opinião pública? Pegou a técnica, jogou com todo respeito parte da opinião pública no lixo e trouxe a discussão emocional para justamente tentar convencer não os senhores, porque eles sabem que os senhores não se convencerão pelo lado emocional, mas sim a opinião pública, o povo, de que não está se fazendo justiça nessa casa. E todos aqui que estão presentes, inclusive os advogados, sabem que se faz justiça nessa casa. Se faz justiça aplicando o direito. Puro e simples. Eu ouvi aqui ontem uma discussão no programa Arena Sport TV sobre a discussão de moralidade. O doutor Zampolim, muito habilidoso, obviamente, cita os princípios que lhe interessam, lógico, está defendendo a tese do cliente dele, como eu já defendi aqui em 2010, o Grêmio Prudente em caso idêntico. Em caso idêntico, o Grêmio Prudente perdeu 3 pontos durante o campeonato e caiu para a segunda divisão. Então, o doutor Zampolim, óbvio que está usando os princípios, mas ele esqueceu de dizer aos jornalistas e aos advogados e a Vossa Excelência que antes do princípio da moralidade no Código, tem o princípio da legalidade. Ele vem antes do princípio da moralidade. Para que se tenha moralidade, precisa-se haver legalidade. É muito simples essa discussão. Eu ficar aqui chovendo no molhado, que o 133 não vale, só vale a partir de segunda-feira. Eu concordo com a questão jurídica, do ponto de vista de discussão de lei com o Michel, que pode ser que a gente vai discutir isso aí num outro evento para mudar o código daqui a 10 anos. Mas a verdade, pura e simples, é que hoje a regra é desta forma. E o Fluminense cumpriu. As pessoas estão esquecendo que o Fluminense cumpriu. E o cumprimento da norma, o cumprimento do regulamento faz parte da moralidade. Esqueceram isso, senhor presidente. A verdade é que durante toda essa semana, depois da eclosão dessa confusão, que o Fluminense não participou,
As pessoas passaram a defender o seguinte: para rebaixar o Fluminense, que se descumpra o regulamento. Mas se o Fluminense estivesse no lugar da Portuguesa, eu não tenho dúvida que a discussão seria a seguinte: cumpra-se o regulamento para rebaixar o Fluminense. Eu já ouvi teses mais absurdas do ponto de vista jurídico. Hoje eu ouvi uma tese publicada no veículo de comunicação, assinada por ninguém, dizendo o seguinte: vamos transformar o campeonato de pontos corridos em campeonatos de conta corrente. Olha, passamos os pontos para o ano que vem. E agora é uma conta corrente. O clube entra no banco e diz o seguinte: eu vou ser campeão semana que vem, vou botar o Messi para jogar e vou ser campeão, porque o resultado de campo tem que prevalecer. Que argumento absurdo! Que argumento raso esse argumento. O Fluminense teve um julgamento aqui na sexta-feira, dia 1º de novembro, do atleta Felipe. Um dos argumentos da minha defesa, senhor presidente, era de que era o único jogador meia de ligação que o Fluminense tinha para entrar em campo contra o Flamengo. Perdi exatamente igual. Artigo 243, desclassificado por 258, pena de 2 partidas, ofensa moral ao árbitro, tudo igual. Aí eu vou me recorrer para o doutor Michel, que foi uma brilhante, falou: o princípio da isonomia. Valeu para mim, tem que valer para todo mundo. O Fluminense cumpriu. Aí o que nós fizemos? Concordo com o doutor Michel, fizemos um recurso sem saber a fundamentação, mas fomos diligentes, trouxemos o recurso pronto, pagamos as custas antes, porque um time do tamanho do Fluminense tem que ter R$500 antecipado para ter o direito de recorrer. E o Fluminense pagou, entrou com um pedido de efeito suspensivo e perdeu o efeito suspensivo. O doutor José Arruda me negou pelo telefone e depois enviou por e-mail, a secretaria do tribunal enviou para o meu e-mail, no sábado de manhã, a decisão claríssima: o atleta nega o efeito suspensivo e o atleta está fora do Fla-Flu. Como fazemos agora? Devolve os 3 pontos ao Fluminense? O Fluminense perdeu o Fla-Flu. E se o Fluminense tivesse empatado aquele jogo, e por 1 minuto não empatou, o Fluminense não teria caído para a segunda divisão. É o regulamento. Eu terminei empatado com o Criciúma em 46 pontos, e há de se dizer, o Fluminense entrou na última rodada, foi a campo, com 50 mil pessoas na Fonte Nova e ganhou o seu jogo. Só que o regulamento, para meu azar, naquele momento, dizia o seguinte: quem tem mais vitórias sai na frente. O Criciúma terminou com o mesmo número de pontos do que eu, mas nos 2 confrontos diretos com o Criciúma, o Fluminense venceu. E tem alguém da opinião pública dizendo: olha, devia cair o Criciúma, porque o Fluminense jogou 2 vezes com o Criciúma e venceu o Criciúma. Mas eu assinei o regulamento. Eu assinei que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, o que está tentando se fazer essa semana é um achincalho à história do Fluminense. Um achincalho com parte da opinião pública. Parte. Porque tem muita gente séria, tanto no povo quanto nos meios de comunicação, defendendo o cumprimento do regulamento. Em caso idêntico, numa sexta-feira, eu tive uma punição do Fred. Como eu sou um advogado experiente aqui e atuo aqui há 15 anos, eu sabia que podia ter 5 decisões diferentes. O que fiz? Fiquei até 1h da manhã, redigi 5 recursos diferentes para o Fred e trouxe na taxa. E paguei as custas de R$500. Saindo da decisão, eu dei entrada. Ganhei o efeito suspensivo e o Fred jogou. O mundo sabe que um atleta punido por este tribunal na sexta-feira não pode atuar no sábado ou no domingo. O mundo sabe. Então, eu acho que a discussão... Eu citei o artigo 57, parágrafo 1º do Regulamento Geral das Competições, porque está se jogando norma aqui. Se joga uma norma para cá, uma norma para lá. É lógico, porque a pessoa que está lá fora gritando, e o jornalista que não é técnico, não tem a obrigação de entender tecnicamente, ele diz assim: tem uma norma aqui da FIFA, tem uma norma aqui do Regulamento Geral das Competições, tem uma senha. Meu Deus! Mesmo quando o regulamento fala o controle de contagem de número de cartões amarelos e vermelhos recebido pelo atleta é da exclusiva responsabilidade dos clubes disputantes da competição, não cabendo à CBF nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade nessa contagem, ainda que mantenha o sistema de contagem para o seu controle administrativo. Meu Deus do céu! A outra confusão que estão tentando fazer entre pena de cartão vermelho e amarelo e a suspensão do tribunal. São punições de natureza diferente.
completa. Essa consulta que a Portuguesa fez era consulta referente à rodada interior. Ou seja, aqueles que tomaram cartão vermelho ou terceiro amarelo, obviamente que estavam impedidos de jogar o próximo jogo pelo regulamento, diretamente, pelo controle de cartões. Mas a decisão do tribunal, a confissão do advogado interno, eu sabia que tinha um julgamento. Ele se preocupou com o efeito suspensivo do Gilberto e, com todo respeito, alguma coisa aconteceu, esqueceram do Everton ou acharam que não ia votar. O doutor Zanfolim, como sempre, é duvidosíssimo, citou aqui o Paulão do Mogi Mirim. O Paulão entrou no jogo do caso do Grêmio Prudente, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Flamengo já vencia por 3-0 na sexta rodada do campeonato. O que está querendo se fazer no jogo aqui é o seguinte: estão rebaixando a Portuguesa, estão deixando o Fluminense. Não é nada disso. Não é nada disso. Está se aplicando a regra como sempre foi aplicada. Coincidentemente, poderá, sim, o Fluminense ficar na primeira divisão? Coincidentemente. Ainda temos o recurso do Vasco, coincidentemente. Mas não, precisamos atacar o Fluminense. Vamos atacar o Fluminense que a gente livra a Portuguesa. É isso. Com ação, pura e simples. Tentar fazer com que esse tribunal decida com o fígado. É isso que as pessoas querem. Então, eu não podia deixar de não só fazer a parte técnica aqui, como também colocar os pingos nos is. O Fluminense não fez absolutamente nada para isso que está acontecendo. Aliás, o Fluminense fez sim. O Fluminense cumpriu o regulamento da competição e cumpre as decisões desse tribunal. Então, qualquer decisão desta casa que não aprecie os ditames legais e que não cumpra o regulamento, sim, usando o princípio da moralidade, porque a legalidade é condição sine qua non para a moralidade. Essa história de que a FIFA não pune jogador irregular, meu Deus, a FIFA exclui seleção de Copa do Mundo. A FIFA exclui seleção para escalação de jogador com idade adulterada. Meu Deus do céu, aonde nós vamos chegar? Olha quantos argumentos nós já trouxemos para tentar destruir o Fluminense. Puro e simples. Desculpe, mas é isso. Essa casa, para encerrar, senhor presidente, tem uma jurisprudência recente que ninguém se preocupou. O Goitacás ganhou no campo a subida dele para a Série A do Campeonato Carioca. Escalou um jogador irregular. Perdeu 6 pontos confirmados nessa casa e não subiu para a Série A. Ninguém quis saber do Goitacás. Eu quis, porque era o time do meu avô e meu bisavô foi presidente do Goitacás. Eu fui contactado para fazer a causa, acabei não fazendo mais 2 minutos, senhor presidente. Mas ninguém se preocupou com o Goitacás. Eu estava preocupado com o Goitacás, por uma questão pessoal. Mas o Goitacás foi punido nessa casa. O Vasco, 4 anos atrás, foi punido no TJD do Rio de Janeiro com a perda de 6 pontos. E digo para as excelências, a lei mudou para melhor. Há 4 anos atrás, para aqueles que não sabem, a lei previa a perda do dobro do número de pontos previsto em caso de vitória. Se fosse há 4 anos atrás, agora não conhecíamos a lei, não sabíamos que era assim, Português e Flamengo estariam perdendo 6 pontos hoje. Se, obviamente, nossas excelências derem uma decisão nesse sentido. Então, senhor presidente, eu acho que a questão técnica está decidida. E o que vai se, obviamente, discutir para sempre nesse processo é a questão emocional. E eu tenho certeza que essa casa não decide com emoção, decide com a razão. Muito obrigado. Eu quero palavras do... Bom, vocês podem ter visto aí, então, é uma aula que o advogado Mário Bittencourt ele dá. E acontece o óbvio, né? O Tribunal Pleno do STJD ele acolhe o pedido do Mário Bittencourt. A Portuguesa ela sofre a punição dos 4 pontos e é rebaixada, né? Salvo, né, com base nessa questão. Tá? E com base com as previsões de perda de ponto que está lá para os 254 da vida, 254, se não me engano, 257, por aí. Mas essa parte eu nem vou entrar, porque a parte das penalizações, isso a gente não nos interessa. A gente está falando aqui de processo esportivo, ok? Bom, vocês podem ver que ele traz assim, ele traz diversas jurisprudências, ele traz a jurisprudência, diversos casos
em que se ouve essa questão, e é muito interessante a fala dele, que o pessoal, quando ele diz assim, o pessoal tá lá na rua falando, a mídia tá falando, quando ele fala o pessoal lá na rua tá falando, porque houve uma situação muito engraçada que toda a torcida organizada da Portuguesa, ela viajou até a sede do STJD, e eles estavam, no momento da sustentação oral, eles estavam lá protestando, fazendo a torcida, porque eles acreditavam que a Portuguesa não ia ser punida. Então, quando ele menciona o pessoal que está ali fora gritando, ele menciona a torcida da Portuguesa. Tá? Então, é bem interessante esses fatos, essas curiosidades desse caso. Mas, enfim, é essa situação. O Everton ele tomou a punição na sexta-feira, ele estava impossibilitado de jogar no sábado, tá? E ainda assim entrou nos 15 minutos finais, jogou, e é o que justamente o que ele fala. Aqui não se discute se o Fluminense vai subir, ou se vai se manter na Série A, ou se a Portuguesa vai cair. Se discute a perda de pontos e o cumprimento do regulamento. Basicamente isso. E coincidentemente, tá? Vai causar esse rebaixamento ou não, mas não é por causa do fim que daí vai justificar o meio, vai justificar a não punição da Portuguesa, porque daí a Portuguesa vai cair. Se discute o processo legal, o que está no regulamento. E é basicamente essa questão. Então, se deu causa ao Fluminense, ele se manteve na Série A e com todos os méritos e com todos os vacilos possíveis feitos pela Portuguesa. Foi erro bobo da Portuguesa. Tá? Por um dia, e aí eu entro na questão, por que eu trouxe esse caso aqui? Porque casos de prazo, os prazos, lá, como eu falei para vocês, o procedimento sumário, ele é para ser célere. E o que ele quer dizer isso? Quando ele é para ser célere, não é que nem no tribunal comum, que o célere do tribunal comum demora 2 anos. O célere aqui é dias, é horas, é questão de minutos até. Tá? Tanto é que uma questão de um dia, de 24 horas de diferença, fez a Portuguesa ser rebaixada da competição. Entende? É uma questão de prazo, não foi uma questão de anulação de partida, de impugnação, não, foi uma questão de prazo. Entende? Por um prazo de 24 horas em que o jogador estava apto a jogar e não ficou apto a jogar, a Portuguesa foi eliminada. Entende? Então, assim, é muito o prazo dentro da justiça esportiva, ele é levado muito em consideração e ele é muito importante justamente para essas questões de pontos. Eu quero no futuro trazer tanta questão do Inter, mas isso eu vou ter que pedir para vocês um tempinho aí para estudar, ver como é que foi a situação do caso lá do Inter, no rebaixamento dele. Tá? Eu trouxe esse caso porque eu já estava familiarizado com essa situação, tá? Mas eu pretendo trazer a situação do Inter para explicar para vocês que a situação do Inter é o contrário, né? Não teve o STJ dele não deu causa ao Inter. Então o Inter ele manteve a situação e ele foi rebaixado. Eu vou trazer para vocês aí mais para frente, em outra oportunidade, essa situação aí para falar com vocês, ok? Seguindo aqui então. O artigo 133A, aliás, o parágrafo único do artigo 133, ele diz que nenhum ato administrativo poderá afetar as decisões proferidas pelos órgãos da justiça esportiva, ok? E o 133A, ele fala que as decisões que contemplem condenações definitivas relativas às penas dos artigos 234 a 238 e 243A, bem como nos casos de dopagem, serão encaminhados pelo presidente do órgão judicante ao presidente da entidade nacional de administração do desporto, a fim de que sejam comunicadas às entidades internacionais na respectiva modalidade. O 135 ele fala que se até 60 minutos após a hora marcada para o início da sessão não houver auditores em número legal, o julgamento do processo ele será obrigatoriamente adiado para a sessão seguinte, desde que requerido pela parte, independentemente de nova intimação. O título 5, que trata dos recursos, no capítulo 1, ele fala das disposições gerais. O artigo 133, ele fala que das decisões dos órgãos judicantes caberá recurso nas hipóteses previstas nesse código. E o parágrafo 1º diz que as decisões do Tribunal Pleno do STJD são irrecorríveis, salvo disposição diversa nesse código ou na regulamentação internacional específica da respectiva modalidade. São igualmente irrecorríveis as decisões do Tribunal de Justiça Desportiva que exclusivamente impuserem multa até R$ 1.000.
Os recursos eles poderão ser interpostos pelo autor, pelo réu, por terceiro interveniente, pela procuradoria e pela entidade de administração do desporto e, nos casos alusivos à dopagem, também a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Dopagem, e pela Agência Mundial Antidopagem, a AMA. A Procuradoria, aqui ele tem um parágrafo único que fala que a Procuradoria ela não pode desistir do recurso por ela interposto, tá? Como é a situação que eu falei lá da Sociedade dos Atletas do Rio de Janeiro, que desistiu daquele recurso, eles podem, a Procuradoria não. O recurso voluntário será protocolado perante o órgão judicante que expediu a decisão recorrida, incumbindo ao recorrente oferecer as razões no prazo de 3 dias contados da proclamação do resultado do julgamento, indicar o órgão judicante competente para o julgamento do recurso, juntar, no momento do protocolo, a prova do pagamento dos emolumentos devidos. Ok? Se constar da ata de julgamento a necessidade da elaboração posterior do acórdão, o prazo estipulado no inciso 1, no inciso 1º desse artigo, ele terá sua contagem iniciada no dia posterior ao da intimação da parte recorrente para a ciência da juntada do acórdão dos autos. Protocolado o recurso, o presidente do órgão judicante que expediu a decisão recorrida, ele vai encaminhar os autos no prazo de 3 dias à instância superior, sob as penas do artigo 223, para o devido processamento. Recebidos os autos pela instância superior, onde o recurso ele passa a ter toda a sua tramitação, o presidente do órgão judicante, competente para julgá-lo, fará a análise prévia dos requisitos recursais. E se o presidente do órgão judicante considerar presentes os requisitos recursais, aí sim ele sorteia o relator, designa a sessão de julgamento e determina a intimação, tá? E abre vista dos autos para as partes contrárias, né? Os interessados poderem impugnar o recurso no prazo comum também de 3 dias. No parágrafo desse artigo 138C, ele fala que, em caso de pedido de efeito suspensivo, os autos eles serão encaminhados ao relator para apreciação e, em hipóteses excepcionais, dada a urgência, a cópia dos autos poderá ser remetida ao relator por facsímile, via postal ou correio eletrônico. E o relator ele poderá apresentar seu despacho utilizando os mesmos meios. Como vocês podem ver na sustentação oral do Mário Bittencourt que eu mostrei para vocês, ele fala ali de uma outra decisão, ele menciona uma outra decisão que ele entrou com recurso em nome do Fluminense e perdeu, e que a decisão era também numa sexta-feira, e no sábado de manhã ele recebeu uma ligação do relator do processo que ele perdeu, notificando ele da decisão, e que logo em seguida ele recebeu esse mesmo despacho com a decisão por e-mail. É isso que ele está dizendo aqui, para vocês verem que isso comumente acontece nos tribunais de justiça desportiva. Tá? A procuradoria ela será intimada e terá 3 dias para emitir o parecer. E decorrido o prazo previsto, né, desses 3 dias, mesmo que a procuradoria não tenha se manifestado, os autos eles retornam ao relator. Em caso de urgência, o recurso ele poderá ser interposto por telegrama, facsímile, via postal ou correio eletrônico, com as cautelas devidas, devendo ser comprovado a remessa do original no prazo de 3 dias, sob pena de não ser conhecido. O que eu quero deixar para vocês claro é assim, ó, mesmo que a parte ela envie por algum desses meios, ela tem que entrar, por óbvio, no processo comum. Tá. E aí, no processo eletrônico, quando ele for enviar, para ser mais sério essa questão, ele tem que enviar a comprovação de que ele enviou, em que ele entrou com o processo no pedido comum, tá? Pelo procedimento comum. Tá? Senão, os auditores, seja lá, eles não podem receber, eles não podem julgar essa questão enviada por meio eletrônico. Ela tem que esperar o procedimento comum, se tiver. Ok? Eu não posso, tipo assim, vou mandar o e-mail por e-mail e aí depois eu vou lá ingressar com a ação no mesmo órgão. Eu tenho que primeiro ingressar com a ação no órgão e, para evitar aquele prazo que demora até a ação tramitar e chegar no órgão, aí sim eu pego a comprovação daquele ingresso e envio por e-mail, junto com o pedido, com o processo todo, ok?
Em caso de urgência, é exatamente isso que eu falei. Vamos para o próximo. 140. No recurso voluntário, salvo se interposto pela Procuradoria, a penalidade não pode ser agravada. Ok? A penalidade ela poderá ser reformada em benefício do réu, total ou parcialmente, ainda que o recurso tenha sido exclusivamente interposto pela Procuradoria, por outro réu ou por terceiro interveniente. Passada em julgado a decisão do recurso voluntário, a Secretaria, no prazo de 2 dias, vai devolver o processo ao juiz de origem. E o recurso ele devolve à instância superior o conhecimento de toda a matéria discutida no processo, salvo quando só tiver por objeto parte da decisão. E qualquer instância superior pode conhecer da parte da decisão que não tenha sido objeto do recurso, caso seja possível reduzir a penalidade imposta ao infrator, total ou parcialmente. Capítulo 2 é revogado, vamos ao capítulo 3, que fala do recurso voluntário. É um artigo só. Que fala o artigo 146, ele diz que, ressalvados os casos previstos nesse código, cabe recurso voluntário de qualquer decisão dos órgãos da Justiça Desportiva, salvo decisões do Tribunal Pleno do STJD, as quais são irrecorríveis, na forma do artigo 136, parágrafo 1º, que eu já li para vocês. O capítulo 4, ele fala que, no seu artigo 147, que o recurso voluntário ele será recebido em seu efeito devolutivo, ok? E que poderá o relator conceder efeito suspensivo ao recurso voluntário em decisão fundamentada, desde que se convença da verossimilhança das alegações do recorrente, quando a simples devolução da matéria puder causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Não se considerar o efeito suspensivo a que se refere esse artigo quando de sua concessão decorrer grave perigo de irreversibilidade. A decisão que conceder ou deixar de conceder o efeito suspensivo a que se refere o artigo, ela será irrecorrível, tá? Mas poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo pelo relator em decisão fundamentada. Ou seja, eu não posso recorrer, mas se o relator ele quiser modificar, ele quiser voltar atrás, ele pode, ok? O recurso voluntário ele será recebido no efeito suspensivo nos seguintes casos, tá? Quando a penalidade imposta pela decisão recorrida ela excedeu o número de partidas ou prazo definido em lei, tá? E desde que requerido pelo punido, ou quando houver cominação da pena de multa, tá? E o efeito suspensivo a que se refere o inciso 1º apenas suspende a eficácia da penalidade naquilo que exceder o número de partidas ou o prazo mencionado no inciso 1º, tá? O resto, valendo. E o efeito suspensivo a que se refere o inciso 2, ele apenas suspende a exigibilidade da multa até o trânsito em julgado da decisão condenatória. O efeito suspensivo a que se refere esse artigo, ele aplica-se a qualquer recurso voluntário interposto perante qualquer órgão judicante da Justiça Desportiva, independentemente da origem da decisão recorrida. E o artigo 148 fala que os recursos serão julgados pela instância superior de acordo com a competência fixada no Código. Em instância recursal, não será admitida a produção de provas, tá? De novas provas, tá? Ou seja, o que tu entrar com prova documental na primeira instância, tu não pode entrar com novas provas na instância recursal. Tem que manter com aquelas provas. Excepcionalmente, a critério do relator, tá? Será admitida durante a sessão de julgamento a reexibição de provas, especialmente a cinematográfica, bem como a retomada de depoimentos, caso este não tenha sido reduzido a termo. E a Secretaria ela dará ciência aos interessados ou a seus defensores e à Procuradoria, com a antecedência mínima de 2 dias da inclusão do processo na pauta do julgamento. E aí nós vamos para os embargos. Eu tinha falado na outra situação, falei sobre o agravo, na verdade eu falei errado, não é agravo, é embargos, tá? Só naquele exemplo lá que eu falei. Aqui nós temos os embargos de declaração. Cabem os embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade ou contradição,
tá? Como a gente já sabe, como funciona no Tribunal Comum. For omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão judicante, e aí ele tem nos seus parágrafos que os embargos eles serão opostos no prazo de 2 dias em petição dirigida ao relator com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeito a preparo. Aplica-se aos embargos de declaração o disposto no artigo 138 no seu parágrafo único, né? No parágrafo 2º, ele fala que o relator ele julgará monocraticamente os embargos de declaração, no prazo de 2 dias. Geralmente, o prazo de tempestividade lá é de 5 dias e tudo mais, no Tribunal Comum. Aqui, ele tem que julgar monocraticamente os embargos de declaração no prazo de 2 dias. Em casos excepcionais, o relator ele poderá remeter os embargos a julgamento colegiado, tá? Apresentando-os em mesa na sessão subsequente à oposição, quando considerar relevantes as alegações do embargante. Tá? Quando o relator entender que os embargos de declaração mereçam ser providos, com efeitos infringentes, deverá remetê-los a julgamento colegiado na forma do parágrafo 3º. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes interessadas. Então, naquelas questões de intempestividade, os embargos de declaração, eles interrompem esse prazo. Sendo considerados manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o relator ele poderá aplicar multa pecuniária ao embargante, que não poderá ser inferior ao valor da menor pena pecuniária constante deste Código. E aí termina o livro 1 e vamos ao livro 2. E aí, no livro 2, temos o título 1, que fala das disposições gerais. E aí o artigo 153, ele fala que é punível toda infração disciplinar tipificada no presente Código, e que ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar infração disciplinar, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da punição. Parágrafo único, ele fala do artigo 54, que eu acabei de ler, ele fala que a lei posterior que, de outro modo, favoreça o infrator, aplica-se ao fato não definitivamente julgado. E o artigo 155, ele fala que considera-se praticada a infração no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E aí se encerra esse título, vamos ao título 2, que trata da infração. A infração disciplinar, para os efeitos do Código, é toda ação ou omissão antidesportiva típica e culpável. A omissão é juridicamente relevante quando o omitente deveria e poderia agir para evitar o resultado. E o parágrafo 2º fala que o dever de agir incumbe precipuantemente a quem tenha por ofício a obrigação de velar pela disciplina ou coibir a prática de violência ou animosidade, e segundo, com o seu comportamento anterior tenha criado o risco da ocorrência do resultado. Aí o artigo 157, ele diz que disse a infração consumada quando nela se reúnem todos os elementos da sua definição, tentada ou quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolosa quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou culposa quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, reduzida da metade. Ou seja, quando se dá que a situação lá que está sendo julgada é uma situação tentada e não consumada, então se considera toda tipificação que ele estiver sendo considerado, se considera a metade do que seria se ele tivesse consumado o ato. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto, é impossível consumar-se a infração. Tá? O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se a infração não chega, pelo menos, a ser tentada, ok? Nesses casos,
se ela é tentada, ela não se considera. É só se for consumada. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. O erro, quando a pessoa contra a qual a infração é praticada, não isenta o agente de pena. E, se a infração é cometida em obediência à ordem superior hierárquico, não manifestamente ilegal, ou sob coação comprovadamente irresistível, só é punível o autor da ordem ou da coação, no caso, esse superior. Não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que impeçam que do agente se possa exigir conduta diversa, ok? A responsabilidade das pessoas jurídicas, ela não exclui a das pessoas naturais, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. E aqui ele tem um parágrafo único que fala que a pessoa natural responsável pela infração cometida por pessoa jurídica, ela será considerada coautora. Aí se encerra o título, vamos ao título 3, que trata da responsabilização pela atitude antidesportiva. Só deixa eu ver aqui rapidinho, em quanto tempo nós estamos. Não tem como ver quanto tempo nós estamos. Paciência, vamos lá. Vou terminar que não está muito longe. O artigo 162, ele fala que os menores de 14 anos, eles são considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. Nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares previstas neste código pelos menores de 14 anos, vai responder o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir as novas infrações. E aí viemos para o concurso de pessoas. Quem, no seu artigo 163, que fala que quem de qualquer modo concorre para a infração, ela incide nas penas a esta combinadas na medida da sua participação. E se a participação ela for de menor importância, a pena ela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, tá? Se algum dos concorrentes quis participar de infração menos grave, vai ser aplicada a pena dessa, ok? E a pena que se refere ao parágrafo 2º, que eu acabei de ler, ela será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, tá bom? Aí viemos para a extinção da punibilidade. Se extingue a punibilidade quando no seu inciso primeiro, pela morte da pessoa natural infratora, pela extinção da pessoa jurídica infratora, pela retroatividade da norma que não mais considera o fato como infração, pela prescrição ou pela reabilitação. Essas são as questões, tá, que se extingue a punibilidade. A reabilitação eu já falei para vocês. E aí o seu artigo 165 ele é revogado e fica ao 165A. Se prescreve, parágrafo 1º, em 30 dias a pretensão punitiva disciplinar da Procuradoria relativa às infrações previstas nos artigos 250 a 258-D, o parágrafo 2º fala, em 60 dias, a pretensão punitiva disciplinar da Procuradoria, quando este código não lhe haja fixado outro prazo. E o artigo 3º, o parágrafo 3º fala, em 2 anos, a pretensão ao cumprimento das sanções contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ok? No parágrafo 4 fala, em 8 anos, a pretensão punitiva disciplinar relativa a infrações por dopagens, salvo disposição diversa na legislação internacional sobre a matéria, tá? O parágrafo 5 fala que é em 20 anos a pretensão punitiva disciplinar relativa às infrações dos artigos 237 e 238. E o parágrafo 6º, perdão, ele fala que é a pretensão punitiva disciplinar consta-se do dia em que a infração se consumou, do dia em que se cessou a atividade infracional, no caso de tentativa, do dia em que se cessou a permanência ou continuidade nos casos de infrações permanentes ou continuadas, tá?
e do dia em que o fato se tornou conhecido pela Procuradoria, nos casos em que a infração, por sua natureza, só puder ser conhecida em momento posterior àqueles mencionados nas alíneas anteriores, né, como nos casos de falsidade. O 165b, ele fala que não vai haver, em hipótese nenhuma, prescrição intercorrente, tá? E aí fala no 168 as questões que interrompe-se a prescrição, que são elas: pela instauração de inquérito, pelo recebimento da denúncia, tá? Isso mesmo, pelo recebimento da denúncia e pela instauração de inquérito, porque as outras todas foram revogadas. No artigo 169, ele fala que a prescrição interrompida, ela começa a correr do último ato do processo que a interrompeu. E o 169A fala que os prazos de prescrição ou decadência previstas nesse código ficarão suspensos durante o período de recesso do órgão judicante. Suspensa a prescrição, o prazo remanescente será contado a partir do término do período da suspensão. Ok? Só um minutinho aqui que eu tenho que responder umas questões aqui. Só um momento. Desculpa. Feito, vamos lá. O 169b, ele fala que os direitos relacionados às provas, torneios e campeonatos, salvos os vinculados a infrações disciplinares e aqueles que têm o prazo diverso estipulado pelo Código, eles estão sujeitos à decadência caso não sejam exercidos durante a respectiva fase da competição. E aí a gente termina e entra nas questões das penalidades. E as penalidades a gente começa com o nosso 170, que foi assim, ó, diversamente mencionado nesse código. O 170, ele fala que as infrações disciplinares previstas nesse código correspondem às seguintes penas, tá? Primeiro é a advertência, depois é multa, aí por consequência, eu vou seguindo, vai subseguindo. A suspensão por partidas, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição de praça de desportos, perda de mando de campo, indenização, eliminação, perda de renda e exclusão de campeonato ou torneio. Aí o parágrafo primeiro fala que as penas disciplinares elas não serão aplicadas a menores de 14 anos, como a gente já viu. As penas pecuniárias elas não serão aplicadas a atletas de prática não profissional. O atleta não profissional é aquele definido lá nos termos da lei, né? Que eu já li para vocês. Vocês já sabem muito bem, como eu já discorri nas outras aulas aí. As penas de eliminação elas não serão aplicadas a pessoas jurídicas, tá? E a pena de advertência ela somente poderá ser aplicada uma vez a cada 6 meses ao mesmo infrator, quando prevista no respectivo tipo infracional. O 171 ele diz que a suspensão por partida, prova ou equivalente, ela será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato que se verificou a infração. Por óbvio, por exemplo, se eu sou jogador do Inter, sou expulso na Libertadores, eu posso seguir jogando normal Brasileirão. Eu vou cumprir a pena da Libertadores só na outra partida da Libertadores. Mesma coisa com o Campeonato Brasileiro, para outras competições, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Se eu sou expulso na final, no último jogo do Campeonato Gaúcho, ou no último jogo do Brasileirão, eu vou cumprir a pena quando tiver a primeira partida do Brasileirão no ano seguinte, ou do Campeonato Gaúcho no ano seguinte. É isso aí. O parágrafo segundo, o parágrafo primeiro, na verdade, ele fala: quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração, ou desde que requerido pelo punido, a critério do presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social, né? Quando resultante de infração praticada em partida amistosa, a suspensão será cumprida em partida da mesma natureza ou executada na forma de medida de interesse social. Tá? A suspensão a que se refere esse artigo, ela não vai exceder 24 partidas, provas ou equivalentes, exceto nas hipóteses relativas a infrações por dopagem. O cômputo, a computação dessas partidas, provas ou equivalentes, ela ficará suspensa a partir do momento em que o infrator
punido transferir-se para o exterior, voltando a computar-se a partir do seu retorno, desde que não tenha consolidado a prescrição do artigo 165, o 165A do parágrafo 2º que eu falei para vocês. Ou seja, eu sou jogador do Inter, tomei uma punição e fui punido pelo STJD por 7 partidas. Vou ficar 7 partidas fora. Eu matei um cara. Aí, se eu, nesse meio tempo, eu cumpri 3 partidas e aí eu fui vendido para o exterior, tá? Fui lá, sei lá, fui para a Europa porque eu jogo muito bem, obrigado. Eu vou lá, se não ter passado a data prevista nas prescrições que eu li lá no 165, quando eu voltar a jogar no Brasil, eu retomo as punições, eu tenho que cumprir aquelas punições lá, ok? Eu tenho que cumprir, no caso, as outras 4 partidas que me faltavam. A suspensão por prazo priva o punido de participar de qualquer competição promovida pela entidade de administração na respectiva modalidade esportiva, de ter acesso a recintos reservados de praça de desportos durante a realização de partida, prova ou equivalente, de praticar atos oficiais referentes à respectiva modalidade esportiva e de exercer qualquer cargo ou função em poderes de entidade de administração do desporto da modalidade e na justiça desportiva. Ou seja, eu sou punido, eu posso, no máximo, ir na arquibancada. Eu posso, não posso nem ir na arquibancada. Desculpa. Eu não posso ir na arquibancada. Isso não se aplica a técnicos, tá? Técnico, por exemplo, quando ele é suspenso, ele pode ver lá da arquibancada, ele pode ver da tribuna, ele pode ver a partida, como a gente já viu acontecer várias vezes, né? Geralmente o técnico fica lá com um radinho dando as instruções pro técnico interino lá no campo. Isso acontece. Para jogador, ele não pode estar dentro da praça desportiva, ele não pode ir para o hotel, ele não pode participar de nenhuma função que ele tem que fazer se ele tivesse regular, ok? A critério e na forma estabelecida pelo presidente do órgão judicante e desde que requerido pelo punido após trânsito em julgado da decisão condenatória, até metade da pena de suspensão por prazo poderá ser cumprida mediante a execução de atividades de interesse público nos campos da assistência social, desporto, cultura, educação, saúde, voluntariado, além da defesa, preservação e conservação do meio ambiente, né? Ou seja, tem várias punições quando elas são muito graves que elas acabam indo para essas esferas de ter que pagar cestas básicas, coisas do tipo, entende? Tipo, isso acontece. Não é comum porque são penas muito graves, mas acontece. O cômputo do prazo ele ficará suspenso a partir do momento em que o infrator punido transferir-se para o exterior, voltando a computar-se a partir do seu retorno, desde que não tenha se consolidado a prescrição do artigo 165A. É basicamente o que ele está dizendo. Se eu voltar e não tiver cumprido ainda ou não tiver sido prescrito ainda, eu ter que ficar punido por aquelas partidas, eu tenho que cumprir as punições. A interdição de praça de desportos impede que nela se realize qualquer partida da respectiva modalidade até que sejam cumpridas as exigências impostas na decisão a critério do órgão judicante. A entidade de prática punida com a perda do mando de campo fica obrigada a disputar as suas partidas, provas ou equivalente na mesma competição em que ocorreu a infração. Quando a perda de mando de campo não puder ser cumprida na mesma competição, deverá ser cumprida em competição subsequente de mesma natureza, independente da forma da disputa. Mesma coisa que eu falei para a questão de atleta. Eu sou o Inter, eu não sou mais o atleta, eu sou o Inter, tá? E eu perdi o mando de campo na última partida do Brasileirão. Eu não tenho como cumprir essa punição naquela mesma competição porque ela acabou. Então, na primeira partida do Brasileirão no ano que vem, eu vou ter que jogar em Caxias do Sul, ou sei lá, entende? O artigo 166-A, ele fala que os prazos e condições para o cumprimento de pena, da pena de multa, eles serão definidos pelo presidente do tribunal, seja do TJD ou do STJD. E o recolhimento das penas pecuniárias, ele deve ser efetuado à tesouraria da entidade da administração do desporto que tenha a abrangência territorial correspondente a essa jurisdição desportiva do tribunal, seja o STJD ou o TJD, devendo a parte comprová-lo nos autos.
Tá? E a critério e na forma estabelecida pelo presidente do tribunal, e desde que requerido pelo punido, até metade da pena pecuniária imposta pode ser cumprida por meio de medida de interesse social, que, entre outros meios legítimos, pode consistir na prestação de serviços comunitários. Ou seja, tomei uma pena pecuniária, metade dessa pena pecuniária, se eu quiser, eu posso cumprir ela em meios de serviço de assistência e meios comunitários, ou seja, eu posso, tipo, se eu tomei uma punição de R$ 1.000, R$ 500 eu posso comprovar como pagando cesta básica, algo do tipo, entendeu? Só metade, os outros 500 tem que ser ali, ó, no cash, que eu tenho que pagar lá para a tesouraria. Faculta-se ao presidente do órgão judicante, de ofício ou a requerimento do punido, a concessão de parcelamento das penas pecuniárias. Ou seja, fui punido em 50 mil, eu não tenho um tostão, eu nem estagio. Como é que eu vou pagar 50 mil? Eu posso parcelar, tá? Posso parcelar. Isso é permitido pelo presidente do órgão judicante. Só que é facultado. O presidente ele pode dizer assim, tu vai tomar ali uma tochada de 50 mil, ou ele pode dizer, parcela aí em 2 anos e tamo junto, faz o financiamento, é os guri. Ele pode fazer isso. Tá? A solidariedade estabelecida pelo parágrafo 4º não se afasta no caso de o infrator desligar-se da entidade de prática desportiva e não se transmite à nova entidade de prática desportiva a qual o infrator venha se vincular. Ou seja, eu sou jogador de futebol, tomei uma punição, tá? E eu tenho que pagar lá... Na verdade, minto, só um minuto. Eu falei o parágrafo 5º e eu engoli o quarto. O quarto, a que se refere esse quinto que eu acabei de falar, ele diz o seguinte: as entidades de prática desportiva são solidariamente responsáveis pelas penas pecuniárias impostas àquelas pessoas naturais que, no momento da infração, sejam seus atletas, dirigentes, administradores, treinadores, empregados, médicos, membros da comissão técnica ou qualquer outra pessoa natural que seja direta ou indiretamente vinculada. Aí ele diz que, caso eu seja, sei lá, eu sou o treinador de futebol, e aí eu tomo uma punição que eu tenho que pagar 20 mil. Aí eu quero saber, eu não vou pagar nada disso, eu não tenho 20 mil, eu vou deixar de ser treinador de futebol, eu vou treinar cricket. Quando eu for lá, eu tenho que pagar os 20 mil para a organização do cricket. Tá? Eu não deixo de tomar a punição, eu tenho que pagar a punição. O artigo 177, ele diz que a pena de eliminação priva o punido de qualquer atividade desportiva na respectiva modalidade em todo o território nacional. Tá? E aí viemos para o capítulo 2, que fala da aplicação dessas penalidades que eu acabei de falar. O órgão judicante, na fixação das penalidades entre limites mínimos e máximos, ele levará em conta a gravidade da infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes desportivos do infrator e as circunstâncias agravantes e atenuantes da situação. E são circunstâncias que agravam a penalidade a ser aplicada quando não constituem ou qualificam a infração. Ter sido praticada com concurso de outrem, ter sido praticada com uso de instrumento ou objeto lesivo, ter o infrator de qualquer modo concorrido para a prática da infração mais grave, ter causado prejuízo patrimonial ou financeiro, ser o infrator membro ou auxiliar da Justiça Desportiva, membro ou representante da entidade de prática desportiva, ou ser o infrator reincidente. Verifica-se a reincidência quando o infrator ele comete nova infração depois de transitar em julgado, né, a decisão que haja o punido anteriormente, ainda que as infrações tenham natureza diferente. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou execução da pena e a infração posterior, tiver decorrido período, né, de tempo superior a 1 ano, diferente das situações do nosso Código Penal, por exemplo, que tem lá, cada tipificação tem uma prescrição, ou se eu não me engano é aqueles 5 anos, aqui é 1 ano, 1 ano. Passou 1 ano, eu não sou mais reincidente, eu volto a ser considerado réu primário, digamos assim. São circunstâncias que atenuam a penalidade. Ser o infrator menor de 18 anos, tá? Não ter o infrator sofrido qualquer punição nos 12 meses imediatamente anteriores à data do julgamento, ter sido a infração cometida em desafronta à grave ofensa moral, ter o infrator confessado infração atribuída a outrem.
ok? Esses motivos atenuam a situação. No caso de agravantes e atenuantes, a pena ela deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, observados os critérios fixados no artigo 178. O artigo 182, ele fala que as penas previstas nesse código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Se a diminuição da pena resultar em número fracionado, aplicar-se-á um número inteiro imediatamente inferior, tá? Mesmo se inferior à pena mínima prevista, ou seja, a punição é, sei lá, 7 jogos, tá? Mas é um dos casos ali de atletas não profissionais, ou seja, é pela metade, 13,5. Como é que eu vou cumprir 13,5? Se cumpre 3, não 4, entendeu? O infrator ele não terá direito à redução a que se refere esse artigo quando reincidente e a infração for de extrema gravidade. Além dos elementos de dosimetria previsto nesse capítulo, a fixação das penas pecuniárias levará obrigatoriamente em consideração a capacidade econômico-financeira do infrator ou da entidade de prática desportiva. Eu sou ali o banguzinho, não vai a justiça me tomar uma punição que no código está dizendo que é 25 mil reais. Eu não tenho dinheiro. 25 mil reais é mais do que toda a folha salarial do meu clube. Como é que eu vou pagar isso? Não tem como. Entende? Então se prevalece essa questão econômico-financeira, né? Por isso que as punições no código, tu vai ler, elas geralmente são de 100 a 100 mil, de tanto a tanto, de 100 a 1000, entende? Tipo assim, ele te dá um período de valor, que daí se considera, ou mais ou menos, de acordo com a situação econômico-financeira do condenado. Além dos elementos de dosimetria previstos no capítulo, a fixação das penas pecuniárias isso eu acabei de ler. Quando o agente, mediante uma única ação, pratica duas ou mais infrações, a de pena maior absorve a de pena menor. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas, ok? Entenderam? Tá? Quando é mediante uma ação só, a maior, e ele pratica duas infrações, a de maior absorve a menor, e quando ele quando o agente ele pratica mais de uma ação ou omissão, em vez de ser uma só, aí sim, tá? Se ele praticar duas ou mais infrações, se soma as duas. Vamos ver aqui, que eu acho que acabou essas questões, porque daí entra nas penas. Entramos nas penas. Vamos lá, então. Vamos dar uma última pulada, que a gente entra... Ah, não, aqui eu já falei do 220, que eu mencionei na aula passada. Ele tem, no CBJD, lá no final, a partir dos seus 200, e sei lá vai pedrada, vamos ver aqui. Cadê? Ele tem um livro complementar que fala das disposições gerais, transitórias e finais. Lá no seu capítulo 1, ele fala das disposições gerais que trata. O artigo 281, ele fala que não existindo ou, se existindo, deixar de funcionar o órgão judicante, a entidade de administração do desporto designará os seus representantes que procederão na forma do parágrafo 1º do artigo 15 desse Código. E o 281-A, ele fala que para os fins do artigo 4º e 5º desse código, não existindo ou, se existindo, deixar de funcionar algumas das entidades por elas listadas, as indicações a serem feitas por tais entidades vão ser pela respectiva entidade de administração do desporto. E aí ele tem um parágrafo único que fala que caso as entidades inexistentes sejam constituídas ou as inativas voltem a funcionar, poderão elas substituir os auditores interinos indicados na forma desse artigo, tá? Mediante comunicação dirigida ao presidente do tribunal.
O artigo 282 ele fala que a interpretação das normas desse código far-se-á com observância das regras gerais de hermenêutica, visando a defesa da disciplina, da moralidade, do desporto e do espírito desportivo. Espírito desportivo que é mencionado na sustentação oral lá do Mário Bittencourt. Ele fala que se considera o espírito desportivo ou a lei fria. Nesse caso, tem que se considerar a lei fria, porque se considerar o espírito esportivo, era mais propício a decisão ser favorável à portuguesa. Tá? Na interpretação do código, os termos utilizados, ele fala de terminologias aqui, não interessa muito. O artigo 283, ele fala que os casos omissos e as lacunas desse código, eles serão resolvidos com a adoção dos princípios gerais de direito, dos princípios que regem este código e das normas internacionais aceitas em cada modalidade, vedadas na definição e qualificação de infrações, as decisões por analogia e a aplicação subsidiária de legislação não desportiva, ok? O 284 fala que após o trânsito em julgado das decisões condenatórias, serão elas remetidas, quando for o caso, aos respectivos órgãos de fiscalização do exercício profissional para as providências que entenderem necessárias. E aí, eu acho que era isso, tá? As questões mais importantes, né? Não, ele fala aqui das disposições transitórias e finais, que aqui foi das disposições gerais. No 285A, calma, gente, tá no fim, tá? Ele termina no 287, eu tô no 285. O 285A, ele fala que os mandatos e as funções dos atuais auditores e procuradores ficam mantidos até seu término, observadas as novas atribuições estipuladas por esse código. O 286 ele fala que esse código e suas alterações elas entram em vigor na data da sua publicação, mantidas as regras anteriores aos processos em curso. O 286A fala que faculta-se às entidades nacionais de administração do desporto propor a adoção de tábua de infrações e penalidades peculiares à respectiva modalidade esportiva, em complementação àquelas constantes deste código. E aqui tem um parágrafo único que fala que a proposta referida nesse caput, ela é limitada às infrações e penalidades peculiares, condicionada à prévia apreciação do Conselho Nacional do Esporte, o CNE, e, se aprovada, será publicada como anexo ao Código Brasileiro de Justiça Esportiva, sendo seu campo de incidência restrito à respectiva modalidade esportiva. O 286B, ele fala que os tribunais de justiça desportiva e o STJD de cada modalidade, bem como as procuradorias que atuam perante esses órgãos, terão o prazo de 360 dias para aprovar os respectivos regimentos internos, caso inexistentes, sob pena de aplicar-se ao presidente do órgão judicante ou ao procurador-geral, se for o caso, a penalidade do artigo 191, que é uma das penas que tem lá. O 286C, ele fala que incumbe aos tribunais de justiça desportiva e ao STJD o prazo de 360 dias emitir ato normativo no âmbito de sua competência, dispondo sobre critérios para conversão de pena, quando assim admitidos por esse código. E em medida de interesse social que, entre outros meios legítimos, poderá se dar mediante a prestação de serviço comunitário nos campos da assistência social, do desporto, da cultura, da educação, da saúde, do voluntariado, além da defesa, preservação e conservação do meio ambiente. E o 287, para finalizar a aula e finalizar esse código, diz que ficam revogadas as portarias do MEC, número 702, tá? Que é de 81. Número 25, ele basicamente ele revoga as portarias que tratavam de questões desportivas antes da criação desse código. Então, por fim, esse artigo 287, ele tem uma questão formalística de revogação de outras portarias anteriores a ele, ok? Gente, eu sei que foi maçante, eu sei que foi desgastante, muito obrigado pela aula, desculpa pelo período, eu acho que eu me passei mais do que a primeira aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu trouxe aí o caso do Fluminense, né, da questão do Everton. Se vocês tiverem algum caso que interessa vocês, se vocês quiserem que eu fale sobre, me mandem no WhatsApp ou botem lá no Teams, que eu dou uma olhada lá, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem aí, vocês
podem me chamar, podem chamar o professor, tá? Eu peço que eu não entrei dentro dessa questão, porque senão ia ficar muito maçante, não tem necessidade, mas eu digo para vocês, deem uma lidazinha por cima, assim, dentro das punições, das penalidades em si, tipo, das tipificações ali, que eu não entrei nesse código, que é a partir do 170 em diante, tá? Aliás, 170 em diante, não, do 200 e pouco lá, tal, que trata das penalidades, ok? Muito obrigado e ficamos aí. Tchau, tchau. Até sábado que vem.